Geometria molecular. A geometria molecular é uma parte da química que vai estudar a forma ou a organização dos átomos no espaço. Então nós já vimos fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Dentro da fórmula eletrônica, nós contamos a quantidade de elétrons ligantes e não ligantes. Nós desenhamos e sabemos como contar a quantidade de elétrons ligantes e não ligantes no átomo central. Essa parte é extremamente importante. A gente desenhar a estrutura eletrônica, é bom fazer um esquema aqui, ó. Para a gente chegar na geometria molecular de uma molécula, nós temos que saber de antemão, nós temos que saber a estrutura eletrônica. Porque é através da estrutura eletrônica que nós vamos saber a quantidade de pares de elétrons. Esses pares de elétrons podem ser pares de elétrons ligantes e não ligantes. Pares de elétrons de quem? Do átomo central. Baseado nessa parte de estrutura eletrônica, contar os pares de elétrons do átomo central, nós conseguiremos determinar a estrutura espacial da molécula. Ou melhor, como os átomos estão arranjados, organizados no espaço tridimensional. Isso tudo baseado numa teoria, que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. Pares de elétrons são exatamente esses pares de elétrons que eu estou falando aqui, ó. Estrutura eletrônica, pares de elétrons do átomo central, através da teoria da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. É com essa teoria, com o conteúdo que nós já sabemos, é que nós vamos determinar se uma molécula é, por exemplo, octaédrica, tetraédrica, outros exemplos de geometria molecular, se ela é angular, se é na forma de gangorra, bipirâmide trigonal, forma de T, trigonal plana, linear, octaédrica, pirâmide trigonal, pirâmide de base quadrado e quadrado plano. Todos esses nomes aqui são geometrias moleculares para determinadas moléculas. Lembrando, a estrutura de Lewis fornece a conectividade atômica. Elas nos mostram o número e os tipos de ligações entre os átomos. A forma espacial de uma molécula é determinada por seus ângulos de ligação segundo a teoria da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. Vamos considerar, por exemplo, o CCl4. No nosso modelo experimental, verificamos que todos os ângulos de ligação Cl, C, Cl são de 109,5 graus, que é esse ângulo aqui. Cl, C, Cl é de 109,5 graus. Consequentemente, a molécula não pode ser plana. A gente tem que organizar esses átomos no espaço de tal forma que eles se organizem diminuindo a repulsão dos pares de elétrons entre eles. Então, todos os átomos de cloro estão localizados nos vértices de um tetraedro com um carbono no seu centro, que seria esse formato aqui, ó. Nós temos aqui um tetraedro, os vértices do tetraedro. Então, nos vértices desse tetraedro, nós temos os átomos de cloro. E lá dentro deste tetraedro, no centro do tetraedro, eu tenho o átomo de carbono. Isso tudo aqui é para se ajustar no quê? Na teoria da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. É nesse formato aqui onde haverá menor repulsão entre os pares de elétrons ligantes aqui. Então eles vão se organizar num formato com menor energia e, consequentemente, maior estabilidade. Essa mesma molécula aqui pode ser também representada na forma de esferas. Então a teoria da repulsão dos pares eletrônicos no nível de valência diz o seguinte: ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes e os não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastado quanto possível.
Outro exemplo, a amônia. A amônia é uma pirâmide trigonal. Vejam, no átomo central tem 1, 2, 3, 4 pares de elétrons ligantes e não ligantes. 1 não ligante e 3 ligantes. Para que ele atinja a estabilidade, para que essa molécula atinja a estabilidade, esses pares de elétrons devem se repelir de tal forma que o ângulo entre as ligações será de 107 graus. Da mesma forma para a água. Por que a água tem um ângulo de ligação HOH de 104,5 graus, que na biologia é muito importante? É porque os pares de elétrons ligantes e não ligantes no átomo de oxigênio, que é o átomo central, eles vão se repelir. Essa repulsão é tão adequada quanto possível até chegar nesse formato aqui, que é um formato de angular. Então nós temos a molécula de água angular, uma geometria angular. Então nós vamos ver cada tipo de geometria e exemplos de geometria, mas para vocês terem a ideia bem fundamentada, a gente vai ter que sempre pensar e saber contar quantos pares de elétrons tem no átomo central, aqui no átomo central, que são os átomos, são as esferas alaranjadas, para a gente determinar qual vai ser ou qual será a geometria molecular. E isso a gente vê no próximo vídeo.